Oi, telespectador da TV Caravelas, eu sou o Felipe, estamos começando mais um Filosofia em Questão. Hoje faremos um programa um pouco diferente dos que fizemos anteriormente, que havia um entrevistado, e faremos um programa um pouco didático sobre um tema muito caro à história da filosofia, que é a lei da causa e do efeito, que para todos e a maioria das pessoas é uma lei absolutamente verdadeira e que rege toda a ciência. Correto? Mas nem sempre foi assim. Essa lei ela já foi colocada em xeque e vamos falar brevemente, fazer um panorama rápido de como tratava dessa lei três filósofos. O Leibniz, um alemão que viveu no século XVII, o Hume, também contemporâneo de Leibniz, um pouco posterior, e o Kant. Ambos têm uma influência. O Kant é um filósofo um pouco mais influente do que esses dois, mas sofreu influência muito grande desses outros dois filósofos, tanto Leibniz quanto David Hume. Ele mesmo falava que foi David Hume que o acordou do sono dogmático. Então vamos falar primeiro a respeito do Leibniz. Primeiro, para entender como Leibniz via essa questão da causa e do efeito, é importante entendermos como ele via como ele entendia o conceito de verdade. Então, para o Leibniz existia dois tipos de verdade: as verdades de razão, que são, por exemplo, as verdades da matemática e da geometria, e as verdades de fato, que são as verdades, por exemplo, da ciência empírica, da física e de leis morais também fazem parte de verdades, são verdades que são incluídas nessas que chamamos de verdades de fato. Então, nas verdades de razão, um princípio a norteia, que é o princípio de identidade, ou também mais conhecido como o princípio da não contradição. Certo? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, agora, pelas verdades de fato, são outros princípios que as regem, e não o princípio da não contradição. Ele fala que esse princípio que norteia as verdades de fato chama princípio da razão suficiente. Esse princípio da razão suficiente, ele pode ser aplicado a dois tipos de seres. Existem os seres físicos, ou objetos inanimados, podemos dizer assim, onde as leis da física são a consequência desse princípio da razão suficiente. E as leis que regem o movimento das coisas, dos seres humanos, por exemplo, são leis morais, ou a lei do bem, certo? Então, para o Leibniz, existem esses dois tipos de verdades, as verdades de razão e as verdades de fato. Dentro das verdades de fato, o princípio de razão suficiente determina as verdades da lei da física para as coisas inanimadas e a lei moral do bem para as coisas humanas, né, para o movimento humano. Então, o ser humano ele age, de certa forma, pelo que ele pensa que é a ideia do bem. Dentro disso, as verdades, a verdade, em toda proposição verdadeira, o predicado está contido na noção do sujeito. Então, por exemplo, se eu digo, a mesa é verde, então dentro da noção de mesa já está contido o predicado verde, certo? Então, para o Leibniz, toda expressão verdadeira, o predicado está contido na noção do sujeito. Disso se segue que, de certa forma, não existe a lei da causa e do efeito, já que todo predicado de uma substância ou de um sujeito está contido na noção daquele sujeito. Então, tudo que eu farei hoje, ontem e sempre está contido na minha noção, certo? Então, nisso o Leibniz prega, de certa forma, uma autonomia de cada ser em detrimento dos outros seres, ou seja, não há uma relação causal entre os sujeitos. Por quê? Porque todos os predicados de determinado sujeito já estão contidos em sua noção. Então, Deus, que conhece perfeitamente todas as coisas, ele sabe todos os seus predicados ao longo do tempo. Certo? Isso pode alguns pensarem, mas isso então implica que não há liberdade. Não, para o Leibniz há liberdade sim. Deus sabe o que você fará.
Você escolhe o que você faz, você tem a opção de escolher, mas ele sabe o que você vai escolher porque ele conhece perfeitamente a noção do seu sujeito e de todos os outros sujeitos, certo? Então, para o Leibniz, não há, de certa forma, a lei da causa e do efeito. Ela não é uma lei que rege o movimento entre as coisas. Então, esse foi o primeiro filósofo que tratamos a respeito da causa e do efeito. Então, em Leibniz, como dissemos, a causa e o efeito, de certa forma, ela não é uma lei que rege o movimento das coisas, e não é através dela que chegamos à verdade das coisas. Agora nós vamos falar de um filósofo britânico, que é escocês, na verdade, que é o David Hume. E ele também tem sérias dúvidas sobre a lei da causa e do efeito, certo? Ele vai mostrar em suas obras que essa lei, na verdade, ela não faz o menor sentido, certo? Então, para David Hume, a crença nas superstições, isso implica em estabelecer nexos causais entre acontecimentos diferentes, que não têm qualquer relação entre si. Então, segundo Hume, as relações causais efetuadas no âmbito do cotidiano e da ciência dependem de fatores psicológicos, como o hábito, e não têm, por isso, uma justificação racional ou empírica. Assim, no âmbito do conhecimento vulgar e do científico, adquirimos a crença que a água vai aquecer com base na experiência passada, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ela sempre será aquecida. Então, por exemplo, sempre que eu vejo uma manga cair do pé, pá, ela faz um barulho. Então, tendemos a pensar que a causa do barulho é a queda da manga no solo. Mas nós só temos conhecimento da experiência passada. Então, nós baseamos as nossas conclusões a respeito de todos os acontecimentos baseado em acontecimentos passados. Isso não quer dizer que no futuro as coisas serão desse mesmo modo. Então, a lei da indução, que de certa forma é a lei que rege também a ciência, certo? Se uma coisa acontece, então outra coisa acontecerá, certo? Eu sempre vejo um acontecimento acontecendo antes do outro. Então, um acontecimento acontece, depois sempre logo a ele vem um outro acontecimento. Sempre. Toda a minha experiência mostra isso. Isso aconteceu, isso acontecerá. Isso aconteceu, isso acontecerá. Isso não quer dizer que esses acontecimentos têm uma relação causal entre eles. Então, para o David Hume, as relações causais também não são verdades absolutas, certo? Então, essa lei da causa e do efeito, para o David Hume, ela é fundada no hábito que temos de ver as coisas sempre acontecerem daquele modo. O que não implica e não pode implicar que elas sempre acontecerão daquele modo. Então, David Hume, como Kant mesmo afirma, ele o liberta do sono dogmático da razão. Um dos motivos é por esse cheque que ele põe na lei da causa e do efeito, certo? Agora, Kant é já um filósofo mais complexo e ele vai fazer, de certa forma, uma junção entre o empirismo, ele vai tentar dar um fundamento para o empirismo, um fundamento racional. E disso ele vai colocar essa lei da causa e do efeito em outro local, como veremos. Então, para o Kant, as coisas funcionam mais ou menos assim. Eu tenho uma multiplicidade de sensações dos objetos do mundo, como cor, cheiro, calor, textura, e essas sensações são o que podemos chamar de matéria do fenômeno, ou seja, o conteúdo da experiência. O Kant, um minutinho, ele vai abordar lá no seu livro que se chama A Crítica da Razão Pura, todas essas questões que trataremos a seguir, certo? Então, lá ele funda um conceito de sujeito transcendental. Esse sujeito transcendental é a condição de possibilidade de toda a experiência, certo? Então, existe para ele duas fontes de conhecimento. A sensibilidade, que os objetos são dados na intuição, e na sensibilidade nós temos duas formas puras da sensibilidade,
que são o espaço e o tempo. Então, toda possibilidade de fenômeno, ela é dada no espaço e no tempo. Então, esse espaço-tempo é uma condição de possibilidade do sujeito de perceber toda a experiência. Essa parte da crítica da razão pura ele chama de estética transcendental. Então, na estética transcendental, ele vai tratar a respeito dessas formas puras da sensibilidade, que são o espaço e o tempo, certo? Ele vai tratar também, numa segunda parte, na analítica transcendental, a respeito dos conceitos puros do entendimento. Então, tem a sensibilidade para ele, que tem suas formas puras, e o entendimento, que tem os seus conceitos puros. Os conceitos básicos esses conceitos puros são chamados de categorias, que são representações que reúnem o múltiplo das intuições sensíveis. As categorias em Kant são variadas, e uma dessas categorias puras do entendimento é a causalidade, ou seja, a lei da causa e do efeito. Então, só retomando, para o Kant, há a sensibilidade. Existe o conteúdo, a forma da sensibilidade, que é o espaço e o tempo, que são determinações da minha consciência, de certa forma. E ela capta a realidade do mundo e a formata espaço-temporalmente. Depois de formatado espaço-temporalmente, certo? Essa experiência sensível, ela ainda é reunida em conceitos puros a priori, e um desses conceitos é a causalidade. Outro é a negação, a unidade, a pluralidade. São conceitos que determinam toda a experiência possível. Chegamos, portanto, em Kant, a uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Sem o conteúdo da experiência, os dados da intuição, os pensamentos são vazios, certo? Por outro lado, sem os conceitos, eles não têm uma ordem e uma unidade. Então, o Kant torna a lei da causalidade, que em Leibniz não existia devido à noção de verdade, certo? Da noção de verdade baseada na relação entre sujeito e predicado nas proposições, e que em David Hume a lei da causa e do efeito se tornou um hábito, certo? E não uma verdade também, não uma lei empírica que rege as coisas, ou seja, nós não podemos fiar o nosso conhecimento para o David Hume na lei da causa e do efeito, porque só porque foi assim, talvez não seja assim amanhã, certo? E para Kant ele faz o seguinte, ele pega essa lei da causa e do efeito e torna uma condição de possibilidade de toda a experiência possível. Então, esse foi um breve panorama da lei da causa e do efeito, que em Kant tem o seu ápice nessa discussão. De certa forma, ele pega um pouco do Leibniz. Se formos ler mais a fundo Kant, essa questão do sujeito e do predicado, das verdades contingentes e necessárias, verdades de fato e verdades de razão, é muito cara a Kant, e em David Hume, e também é muito caro a Kant essa noção, esse cheque que o David Hume põe na lei da causa e do efeito, transformando em um hábito. Então Kant, como é um bom político talvez, ele não desagrada nem os empíricos e nem os racionalistas. Então ele não nega a experiência sensível, nem a lei da causa e do efeito, mas ele a torna uma condição de possibilidade de toda a experiência. Então você, aí telespectador, que sempre pensou que essa lei da causa e do efeito era uma coisa tão óbvia, parece que ela não é tão óbvia assim, certo? Nem para Leibniz, nem para Hume, nem tampouco para Kant. Então é isso. Estamos aqui para destruir tudo aquilo que você pensou que fosse óbvio. Esse foi mais um Filosofia em Questão.